2 Samuel, capítulo 6, versículo do 8 até o 11, diz assim: Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A história que eu acabei de ler para você, ela nos fala a respeito de Davi levando a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, de volta para Jerusalém. Na verdade, Davi tinha estabelecido o seu reino, a capital de Judá, em Jerusalém, e ele agora queria trazer também a presença de Deus para ali onde estava a sua casa, o lugar chamado a cidade de Davi. Quando ele faz isso, ele vai até a casa de um homem que estava essa arca chamada Abinadab, e ele traz essa arca. E quando ele traz, Abinadab manda os seus 2 filhos, um chamava-se Uzá, o outro chamava-se Aiô. E os meninos vão com todo aquele cortejo do rei. Eles põem a arca num carro de bois e eles vão levando aquela arca. Mas a Bíblia diz que um dos bois, um dos animais tropeça, e aquela arca então ela ia derrubando, ia descambando, quando Uzá, um desses 2 rapazes, ele estende a mão de qualquer forma, de qualquer jeito, sem nenhum tipo de reverência, e ele toca naquela arca. Quando ele toca naquela arca, aonde havia a presença do Senhor, ele morre instantaneamente. Isso traz muito assombro para o rei Davi. O rei Davi fica com medo, e o medo dele se deu por causa da irreverência de um homem a respeito da forma como ele deveria tocar a presença de Deus. Davi pega aquela arca então, e pelo seu medo, ele coloca na casa de Obed-edom, um homem geteu chamado Obed-edom. Essa arca esteve ali por 3 meses, e a escritura diz que enquanto a arca estava ali, a casa de Obed-edom, toda a sua família, prosperou. Eles iam bem por causa da presença de Deus. O que eu quero refletir com você é a diferença entre o medo e o temor do Senhor. O que Davi teve não foi temor, o que Davi teve foi medo. O medo fez com que Davi abrisse mão da presença de Deus, da Arca da Aliança, na qual ele queria transportar até Jerusalém. E por causa do medo com que ele viu a morte de Uzá, ele então abre mão de levar essa arca. Quando o homem chamado Obed-edom pega aquela arca e põe a arca na sua casa, a mesma Bíblia vai dizer que a mesma arca, a presença de Deus que matou um homem, era a mesma presença de Deus que prosperou toda a sua casa. Nós vemos implicitamente na vida desse homem chamado Obed-edom um temor do Senhor, o que é diferente de medo. O medo faz com que nós nos afastemos de Deus. Foi o que Davi fez, enquanto o temor faz com que nós venhamos a agir de forma prudente, de forma reverente, de forma a honrar. Certamente que Obed-edom não colocou essa arca em qualquer canto, ele não pôs essa arca no quartinho da bagunça, ele não pôs essa arca jogada em qualquer lugar. Obviamente, ele construiu um altar, um lugar de honra, um lugar onde a presença de Deus ali seria destacada, honrada, glorificada, e ele fez isso então, e toda a sua casa prosperou. Enquanto aquele outro menino chamado Uzá, ele não quis saber, ele colocou a mão de qualquer forma na arca. A Bíblia vai definir que a forma que ele fez isso foi uma maneira irreverente. Quantas vezes nós tratamos a Deus de forma irreverente? Nós devemos entender que o Senhor é amoroso, mas também é um Deus santo. É um Deus que espera de nós reverência. É um Deus que espera de nós com que nós o honremos e coloquemos Ele num lugar de destaque, uma posição de destaque em nossa vida. Então, querido, não tenha medo, mas tenha temor do Senhor. Não é propósito de Deus que você tenha medo. O medo só vai te afastar dele, como Davi se afastou, deixando a arca em outro lugar. Não, Deus não quer que você se afaste dele.
Ele é um Deus amoroso, um Deus que está perto, um Deus que quer participar da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões. Ele quer te abençoar, como Ele abençoou a casa e a família de Obed-Edom. O temor do Senhor, diz o livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. Haja com temor, tema ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, dedique-se a Ele e Ele vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.